Fede, mas não cheira bem. É um longa-metragem que conta a história de um falso pregador que, junto com sua equipe, viajava por cidades dos Estados Unidos com sua Bíblia pregando a salvação, forjando milagres, enganando as pessoas em troca de ofertas. A atitude desse pregador, entre aspas, é claro, é conhecida como simonia, a prática de vender ou tentar comprar coisas espirituais. Ao que tudo indica, manipular e fazer trambique com a fé das pessoas é uma prática mais comum do que se imagina, tanto que já existe uma definição para isso. E hoje nós vamos estudar a história de um homem que tentou fazer o mesmo que o pregador do filme, pois viu nos milagres de Deus a possibilidade de adquirir sucesso pessoal. Trata-se de Simão, um mágico. Bom dia, meus amores! E aí, gente linda! Eu sou a Babi. E eu sou a Bruna. E nós estamos hoje aqui juntas, né, pra gente ter uma escola bíblica dominical virtual diferente hoje, né, porque sempre é eu ou a Bruninha sozinha, né, e nós quisemos hoje fazer uma aula junto, né, juntas, para vocês, com vocês. Exatamente. E a gente está aqui hoje, então, para falar um pouquinho do estudo 14 da revista, que tem como título Simão, o Mágico. Isso mesmo, galera. Hoje, né, o texto bíblico base desse estudo, ele está lá em Atos 8, versículos 9 a 25. Isso. Só que como é um texto, assim, né, um pouquinho longo, eu peço, assim, humildemente que depois vocês peguem a Bíblia de vocês e vocês deem uma lidinha, né, tirem um tempinho para isso, mas a gente vai estar conversando e meio que falando né, de cada versículo, do que está realmente falando esse texto de hoje. A gente não vai ler de fato, porque a gente vai comentar e vai explicar também. E aí a gente vai falar de alguns versículos, mas depois, como a Babi falou, vocês podem fazer a leitura na casa de vocês sem nenhum problema. Então vamos lá? Bora começar? Bom, então Bora a gente lá. vai começar na Bíblia, né? E o texto da lição, como a gente falou, é Simão, o Mágico, né? Então, quando a gente vê esse texto que está proposto pela revista, que está lá na Bíblia, a gente vê que a revista começa falando de Simão, né? Um homem que estava na cidade de Samaria, fazia já algum tempinho. E o que ele fazia? Por que o nome dele era Simão, o Mágico, né? Porque justamente ele costumava praticar alguns truques de mágicas, ou pode-se dizer feitiçarias, né? Vamos assim dizer, a gente encontra em alguns textos isso. E aí ele iludia as pessoas, ele iludia as multidões com esses truques, né? Com tudo que ele fazia. Só que, por conta disso, ele deixava as pessoas extremamente admiradas, né? Impactadas com as coisas que ele fazia. E as pessoas diziam, como diz lá no verso 10, que este homem era o poder de Deus, né? Ele era o grande poder. Por quê? Porque tudo que ele fazia era tido como sinais e maravilhas do céu. Então ele era tido como um homem que operava grandes milagres. Mas na verdade ele era meio que um farsante, né? Porque ele não falava em nome de Deus. E aí se a gente for olhar para o texto da Bíblia, a gente não tem lá citado o porquê que Simão fazia essas coisas. Mas é claro que a gente pode perceber que ele devia fazer isso pelo interesse financeiro. Por quê? Ele devia enganar muitas pessoas para conseguir ali algum dinheiro, né? Alguma coisa que trouxesse benefício para ele. Então, tudo que ele fazia, como eu falei, chamava a atenção de todas as pessoas. Desde as pessoas mais simples até aquelas pessoas mais importantes, né? E por isso, ele era visto, então, como uma celebridade. Alguém que foi ganhando destaque pelas coisas que fazia, né? E, então, justamente por fazer os feitiços, né? As mágicas, vamos assim dizer. Ele ganhou diversos seguidores. Indo um pouquinho mais adiante no texto, né? Isso lá mais ou menos no versículo 12, 13. A gente vê o quê? Que Simão, ele estava ali ganhando muitas pessoas, esses seguidores lá em Samaria, mas a gente sabe também que na mesma época a gente tinha os apóstolos
fazendo o trabalho deles, né, que era, ganhar almas ali, realmente converter as pessoas a voltar para o caminho correto do Senhor. E ali na cidade ele ouviu uma pregação de Felipe, né, que era um dos apóstolos. Só que a prática dessas ilusões que ele fazia, dessas mágicas, desses truques, né, dessas feitiçarias, ele, a primeiro momento, depois que ouviu a evangelização do Felipe, ele se converteu. Ele se converteu e ele foi batizado, né? No nome de Jesus ele foi batizado. Então o que a gente pensa a primeiro momento? Poxa, se o cara ouviu um apóstolo, ouviu a palavra do Senhor, ele vai se converter e ele vai o quê? Mudar. De vida. Ele vai deixar, ele vai mudar de vida, ele vai deixar de fazer aquilo que era o quê? Basicamente enganar as pessoas. Sim. A gente não tá aqui hoje de verdade, gente, falando que, né, as pessoas que trabalham com mágica, com ilusionismo, eu, Babi, de verdade, eu gosto muito. Eu também. Eu, na verdade, uma vez fiquei maravilhada quando eu fui num circo, quando eu era mais nova, e o mágico apareceu do meu lado, ele, tipo, sumiu, era circo espacial, não fazendo propaganda, mas, assim, foi muito legal. Ele sumiu ali do palco na hora, né, e ele apareceu do meu lado, eu fiquei maravilhada ali, eu falei, nossa, o mágico apareceu do meu lado, né, só que assim, não é em nome do Senhor, eles estão ali como um teatro, como, né, uma forma, né? Exatamente, uma forma de fazer com que você saia da realidade e ali tem uma experiência diferente, se divirta. Não é em nome do Senhor. Eu acho que quando coloca o nome do Senhor no meio, ou enganar realmente, falar, ó, aqui eu estou curando, aqui eu estou transformando. Só que é uma mentira, aí é diferente. E o que acontece? Ele aceitou, né, ali a pregação do Felipe, ele se converteu, ele foi batizado, só que passou um tempinho, o cara voltou a ter a atitude que ele estava tendo antes, né? Seguindo um pouquinho, a gente vê o quê? Que no versículo mais ou menos ali 18, 19, ele vê o quê? Depois de um tempinho, Pedro e João, né, fazendo com que o Espírito Santo fosse derramado entre as pessoas que estavam ali. E ali, né, eu creio que, poxa, ele viu aquele movimento, eu não sei quem já participou, por exemplo, de um momento muito específico de louvor, sentiu a presença de Deus, né, recebeu o Espírito Santo, só que assim, tudo em nome do Senhor, para o Senhor, para Ele a honra, para Ele a glória. Sempre. E o que ele fez, cara? Nossa, aí eu falei, meu Deus, Simão, ele pegou e falou, ó, seguinte, João, Pedro, me falem quanto que é, ele perguntou, quanto que é para vocês também colocarem a mão sobre mim e eu também ter esse poder. Olha só. E eu também, né, assim, ser conhecido operar por isso. Coisas maravilhosas, né? Caraca, e aí o que aconteceu? Nesse momento, né, ele levou, de certa forma, um puxão de orelha. Ele levou um puxão de orelha ali dos apóstolos. E assim, gente, eu creio que eles não estavam ali para julgar a atitude do Simão, sabe? Não era para apontar, mas era para ajudar a falar, cara, você tá querendo comprar o poder de Deus? Não é assim. Volta, se converta de verdade, pede perdão. E só assim Deus vai te perdoar, cara, é com o coração contrito, né? Então, assim, eles chamam o Simão a confissão, arrependimento, a mudar. Eles denunciam um pecado e falam, cara, tá errado esse pensamento. Então, assim, não era para apontar, era para falar, cara, abre o olho, essa sua atitude tá errada. Então, é mais para arrependimento, né? Exatamente. E essa repreensão que os apóstolos fazem com Simão é realmente um baita puxão de orelha, porque tudo isso revela, na verdade, a intenção do coração de Simão. Ele ficou maravilhado com o poder de Deus, mas não que aquilo fosse trazer transformação para a vida dele, para quem ele era, para o caráter dele. Ele olha para aquilo
como um benefício que talvez ele pudesse ter para chamar mais pessoas, para impactar mais vidas, mas não do jeito certo da coisa, sabe? Como na prática antiga que ele fazia, de talvez ganhar dinheiro. E aí Pedro fica muito irado, eu creio, com Simão, porque ele diz até lá no versículo 20 que Deus mande você e o seu dinheiro para o inferno. Tipo, Deus não precisa do dinheiro de ninguém. Pesado, né? É pesado demais, cara. Deus não precisa do dinheiro de ninguém para operar poder, milagres, curas. Então, os apóstolos estavam ali, né? Pedro e João estavam ali naquele momento para trazer, como a Babi falou, perdão, reconciliação, comunhão, né? E aí eles falam para Simão, eles dão essa bronca nele, e aí eles falam, cara, você precisa se arrepender, você precisa deixar esse plano perverso de lado, e você precisa pedir perdão e a reconciliação do Senhor, né? Que é o que diz também no versículo 23, 22 e 23. Eu vou ler e diz assim: arrependa-se, deixe o seu plano perverso e peça ao Senhor que o perdoe por essa má intenção. Ou seja, olha a intenção de Simão, né? Não era algo que agradaria ao Senhor. Então ele precisava buscar o perdão e o arrependimento. E aí a gente não sabe de fato o que acontece com Simão, nesse sentido, se ele busca realmente o perdão, mas a gente vê pelo tom do texto que provavelmente ele ficou assim incomodado com aquilo que Pedro disse para ele, né? Então, quem sabe ele tenha buscado sim esse perdão, essa reconciliação com o Senhor, mas a gente vê que aqui o ponto principal é a intenção de Simão e que não era algo saudável, né? Não era algo que iria trazer o reino de Deus para a vida das pessoas, mas ele estava buscando benefício próprio. Eu acho que aí tá a questão também, né, Bru? Porque se uma pessoa, por exemplo, chega para você e fala, cara, eu acho que o que você tá fazendo não é certo, muda, né? Muitas vezes a mãe fala, né? Um responsável fala pra gente, ele tem mais né? experiência, ele Sim. tem mais visão de vida, ele tem uma bagagem. E muitas vezes, nós, jovens, juvenis, o que a gente faz? A gente não quer ouvir, né? A gente não quer dar ouvido para aquele que talvez tenha uma experiência, uma visão de vida melhor, uma bagagem. E muitas vezes a gente sabe que a pessoa está certa, que o conselho dela é o ideal pra gente, que é a coisa certa a se fazer. Mas a gente realmente ignora aquilo e fala, não, eu vou buscar os meus próprios benefícios, aquilo que eu quero, que eu acredito. Exatamente. Mas aí a gente vai acabar assim, com o tempo colhendo alguns frutos. Com certeza, né? Sempre. Sejam bons ou ruins. Então, no caso do Simão, realmente a gente não sabe qual foi, né? Se ele realmente ouviu, colocou em prática e se arrependeu, creio que ele realmente mudou de verdade, amadureceu, cresceu espiritualmente. Quando a gente fala e escuta muitas vezes lá na igreja, você precisa deixar de tomar leitinho, você precisa amadurecer. É aí, são nos problemas, nas dificuldades que a gente vai amadurecendo. E Deus vai olhar sempre o nosso coração, né? Entrando aí no inspirando a vida da gente, o que a gente pode aprender com essa história do Simão? A gente colocou 2 pontos destacados, né? E o primeiro ponto é: precisamos cuidar das pessoas recém-convertidas. Aqui, né, o livro destacou o quê? Pessoas recém-convertidas, que são novinhas na fé, que não conhecem a palavra de fato, né? Muitas vezes a gente pode não saber. A gente está aqui hoje, eu e a Bruna, a gente está aqui, mas a gente teve que estudar um pouquinho da palavra, realmente saber quem era o Simão. A gente está aqui para aprender. A escola dominical é para isso, para a gente trocar experiência. E começa antes em nós, né? Para a gente passar para vocês que estão assistindo, começa antes em nós. A busca começa por aqui, né? Exatamente. Antes a lição é para nós, né? Quando a gente fala, não é só para vocês, é para nós todos. Então, assim, a gente tem, na verdade, nesse ponto 1, a questão da pessoa que acabou de chegar na igreja, que ela não conhece, ela não sabe, né? Ela tá conhecendo. Sim. E tem também aquele que já tá um tempo, talvez, na igreja, ou até cresceu na igreja, né? Sempre
frequentou os cultos, escola dominical, só que de fato não abre o coração, sabe? Para realmente ouvir da voz de Deus. E aí é que tá. Pô, você tem que amadurecer, cara. Você não pode ficar para sempre tomando leitinho, né? A gente não fica para sempre na fralda. A gente tem que passar por algumas dificuldades, evoluir, e tem que ouvir aquele, talvez, que queira nos ajudar, Sim. né? E outra pessoa, ela não vai mudar de um dia para o outro, né? Por isso que a gente tem que ter essa comunhão, tem que andar junto, a gente precisa ouvir o outro, sabe? Também falar, poxa, ó, eu tô aqui, se você precisar de alguma coisa, vamos conversar, vamos partilhar, vamos se ajudar, né? Eu acho que muitas vezes a gente possui algumas coisas que a gente acredita ou que a gente pensa que é certo, como a gente foi assim criado, no meio que a gente cresceu, da forma que a gente foi educado, né? Eu até lembrei, né, assim, conversando com a Bru e também lendo a lição, eu lembrei, por exemplo, de algumas superstições, né? Eu não sei se vocês sabem o que é ou se acreditam. Devem conhecer um pouquinho. Mas de verdade, eu acho que cada um até fica com o pé atrás ou acredita em alguma coisa, mas, poxa, são crenças que fazem com que alguém crie certas regras ilógicas, tenha medo de coisas inofensivas ou acredite em coisas sem fundamento. A ação de atribuir sorte ou azar a ações ou coisas. Crença excessiva e sem fundamento em alguma coisa. E aí eu coloquei, né, eu anotei aqui 8 superstições populares aqui no Brasil e que eu acho que, todo mundo já ouviu falar. Né? A gente tem quebrar um espelho, provoca 7 anos de azar. Nunca quebrem o espelho, pessoal. 7 anos de azar. Imagina, você vai ter 7 anos de azar, cara. Tem passar por debaixo de uma escada. Quem tem medo de passar por debaixo da escada? Eu tenho medo de cair da escada. Tem gente que tem. Gente, como assim, cara? Achar um trevo de 4 folhas traz sorte. Tem gente que tá guardando trevinho aí dentro da carteira. É verdade. Pra ter sorte, né? A gente não tá aqui pra julgar ninguém. Eu não sei se a pessoa realmente, né, acredita nisso. E aí é que tá, a gente não deve nunca apontar o dedo e falar, cara, você tá errado, você tá se prendendo a um trevo. Às vezes é no que a pessoa acredita. Às vezes a pessoa foi ensinada assim, né? Por que são crenças populares? Porque normalmente passa de geração para geração. Então são histórias que as pessoas contam. Então, se você cresce num ambiente em que você só escuta isso, aquilo vai se tornar a sua verdade. Né? Então é por isso que a gente não pode sair, como você falou, apontando o dedo. Né? A gente deve se instruir, ensinar, buscar mostrar, olha, tudo bem, isso faz parte da nossa cultura, mas, cara, não precisa não ter medo. Não deve ser uma verdade de vida, né? Assim, tem outra que eu acho que todo mundo, né, assim, fica com o pé atrás. Ver um gato preto na sexta-feira 13. Tadinho dos gatinhos pretos, gente do céu. Que preconceito com o gatinho preto é esse? Tem gente que deixa de adotar um gatinho preto porque acredita nisso. Porque vai falar que dá azar. Ah, gente, não. Tadinho do bichinho. Pois é. Olha a outra. Se uma pessoa apontar para uma estrela, vai nascer uma verruga no dedo. Meu Deus. Nossa, eu teria várias, então. Porque toda vez que eu vejo uma, eu falo, olha uma estrela. Tipo, vai automático, sabe? Exatamente. Ó, vai nascer uma verruga no dedo, Bru. Tem outra que muita gente, fica com medo de ouvir, sei lá, a avó falar, ó, chinelo virado de cabeça para baixo, a mãe vai morrer. Se virar os dois, então, nossa, já pode fazer o velório. Porque, exatamente. Manga com leite mata. Meu Deus, não, essa é histórica. Essa é histórica porque quando eu era criança, eu e meu primo, a gente estava no interior e a gente tomou o quê? Manga com leite. E daí uma pessoa viu que a gente fez isso. O que ela falou pra gente? Vocês vão morrer! Meu, a gente ficou Para! A gente ficou desesperado, porque a gente não sabia. Como assim a gente vai morrer porque a gente tomou manga com leite? Estamos vivos aqui, ó, pra glória de Deus. Uhul! Exatamente. Nada aconteceu e
Não é assim, né, Ou galera? então, quem já ouviu, eu vou abrir um guarda-chuva dentro de casa. Aí a pessoa fala, fecha isso daí, vai começar a chover, dá azar isso daí. Aconteceu comigo, viu? Mas comigo foi na Austrália. Eu tava na sala de aula e lá as salas são grandes, é tipo uma sala mesmo, né? E aí tinha chovido e eu fui abrir o guarda-chuva. E daí meu professor olhou pra mim e falou: Não, não abre o guarda-chuva que dá azar. Aí eu olhei pra ele assim, eu comecei a rir, falei pra ele: Really, teacher? Tipo, como assim? Você tá falando sério? Porque não Tipo, é faz o menor verdade, mano. sentido. E, gente, Pois é é. real, as pessoas às vezes baseiam a vida em superstições, em crenças populares, né? É complicado isso. Exatamente. Só que assim, é aí que tá o ponto, né? Nós não nos livramos de velhos e maus costumes ou hábitos de uma hora para outra. E como que a gente pode ajudar, Né? Como né? que é? Nós estamos aqui buscando de Deus, a gente está participando da escola dominical virtual, a gente tem sede de buscar e ouvir a voz de Deus. E Amém. como que eu vou ajudar outra pessoa? Gente, que o nosso coração realmente esteja voltado para isso, para ajudar, não para apontar, Amém. né? Uhum. A gente pode até rir, como a gente está rindo aqui. Pode ser que alguém da família, algum amigo, um professor, acredite nisso. Mas, cara, vamos buscar, né? Assim, de onde veio isso? Por quê? Muitas vezes, meu, são coisas lá do tempo dos nórdicos que os caras acreditavam lá dos egípcios e que até E hoje eu tô chegou aqui. acreditando. Tá Exato. entendendo? Então, assim, vamos tomar cuidado. Eu acho que a gente tem que, na verdade, ter muito amor, muito temor, muita calma, muita paciência, porque ninguém nasce sabendo. É verdade. E todo mundo tem sempre algo para aprender. Uhum. Antes da gente julgar, a gente tem que desejar ensinar. Eu não tô falando que todo mundo vai virar aqui professor e eu vou sair pregando no meio da praça. Não é isso. Mas é com amor, temor, né? É isso aí. E aí o segundo ponto, então, para a gente falar um pouquinho é: dons não podem ser comprados, né? Se a gente olhar para a história de Simão, a gente vai ver que ele pergunta para os apóstolos, né? Quanto que ele devia pagar para que o Espírito Santo agisse na vida dele, descesse sobre ele. E daí os apóstolos repreendem Simão. E isso mostra pra gente o quê? Que não importa qual é a tua situação financeira, não importa o quanto de dinheiro você tenha, se você é rico ou se você é pobre, cara, isso não compra Deus, né? A nossa situação financeira nunca vai comprar o Senhor. Se Ele vai nos curar, se Ele vai dar os dons do Espírito, se Ele vai encher a nossa vida de poder, cara, isso compete a Deus acima de tudo. Então eu não tenho como falar, ai Deus, eu vou te dar aqui um dinheiro e o Senhor vai me dar os teus dons. Não, gente, não faça isso porque é ridículo. Deus não precisa do nosso dinheiro, né? Para início de conversa, Ele não precisa de nada. Ele é Eu o dono lembrei do ouro até e da prata. eu lembrei até de alguns louvores, né, Bru, que fala, meu, não tem preço, né? Exato, Assim, porque não tem preço mesmo, não há né? preço, cara. A gente até sabe que foi pago um alto preço, por exemplo, lá na cruz. Mas assim, não há dinheiro que compre, É né? verdade. E é Deus que sabe o momento. Ele pode conceder dons pra gente? Claro que pode, ele tem prazer em fazer isso. E a gente deve buscar sim esses dons. Como é que a gente busca? Orando, jejuando, pedindo, lendo, né? Só que Deus, ele tem um tempo certo para tudo. A palavra dele diz isso, há tempo certo para todas as coisas. E o momento dele manifestar os dons dele na nossa vida também tem um tempo certo, né? Então ele sabe a hora certa, o momento certo e o porquê daquele dom na nossa vida. Porque existe algo que a gente tem que pensar também. Para que é que a gente quer o dom? Muitas vezes a gente fica insistindo ali, Deus, eu quero, eu quero, eu quero. Por exemplo, vai, dom da revelação. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, me dá, Senhor, eu quero. Mas tá, para que você quer? Você já se perguntou por que você quer esse dom? Porque muitas vezes... Será que é uma autopromoção, né, Bru? Exato! Muitas vezes a gente quer o dom para ficar se exibindo para os outros, falando, olha, eu falo em línguas, olha, eu entrego profecias. E não é para isso que serve o dom, né? Apóstolo Paulo fala também que os dons eles servem para a edificação do corpo. Então existe um propósito muito maior. Nós somos usados para a glória de Deus. Então existe um propósito e existe um tempo. Os dons não é para fazer a nossa autopromoção e para a gente ficar se exibindo para os outros. Não, cara, é para você ser usado dentro do reino com um propósito específico.
Então a gente deve buscar sim os dons, deve pedir, insistir, sim. Tenho certeza que Deus tem prazer em conceder. Mas a gente precisa olhar para o nosso coração antes de tudo e perguntar, tá, mas para que eu quero de fato esse dom? É para levar o reino de Deus para outras pessoas? É para trazer o reino de Deus para essa terra? Ou é para eu ficar me exibindo? Né? Então, a gente precisa tomar cuidado com as nossas intenções. Exatamente. Indo um pouquinho mais adiante, galera, assim como a Bru citou, ele tentou comprar, né, os dons. E Pedro, ele não se deixou vender, né? Ele, na verdade, por conhecer a Deus, ele teve sabedoria, né? E Simão se equivocou, né? Por não conhecer, né? Aí é que tá, não vamos julgar. Ele não conhecia, ele estava novinho ainda na fé. Talvez Simão, ele ainda tivesse que, passar por muita coisa para ele poder aprender a amadurecer, né? Apesar de já ter aceitado, Sim. né? O mais importante é buscar conhecer a Deus, né? A sua palavra, a sua vontade, né? Que nem a Bru falou, para quê? Para que eu vou ter esse dom? Para que eu estou buscando esse dom? Para que eu estou indo na igreja, sabe? É tudo com relação a um propósito muito maior. E eu acho que esse propósito muito maior é quando envolve o outro. É quando envolve o corpo, é quando envolve as pessoas. A gente nunca vai ter um dom para a gente se promover, que nem a gente falou. Mas é para ajudar o outro, cara. Para talvez o outro aceitar Cristo, para o outro mudar de vida, para o outro falar, cara, eu tô no caminho errado, eu preciso mudar, né? Então, assim, o mais importante é a gente fazer o quê? Buscar de Deus. Eu lembrei, lendo esse trecho, do Salomão, né? Salomão, ele foi filho de Davi. Cara, ele teve um encontro um dia com Deus. Isso tá lá em 2 Crônicas, capítulo 1. Aí, na verdade, tá assim, todo o capítulo 1. Mas o que eu queria frisar mesmo tá lá do 7 ao 13. Uhum. Deus apareceu ali para Salomão e falou, Salomão, o que você quer? Pode pedir. E Salomão, ele podia pedir qualquer coisa. Cara, qualquer coisa. Se a gente tá falando de um rei, ele poderia pedir poder, ele podia pedir riquezas, ele podia, cara, fama, sucesso. Não é isso que as pessoas muitas vezes buscam? Se fosse não nos é dias de hoje, por exemplo, poderia pedir casa na praia, likes, casa no campo, vamos dar likes, milhares de carros, milhares de mulheres, milhares de homens, festas. Exatamente. Né? Então, trazendo para os dias de hoje, talvez fosse isso que ele pedisse? Não sei, poderia ser. Mas o que o Salomão pediu, cara? Né? No enunciado ali desse texto do capítulo 1, fala assim, Salomão pede sabedoria a Deus. Olha só. E Deus, com certeza, viu o coração do Salomão e falou, cara, porque você pediu sabedoria, você não pediu outras coisas, ele pediu sabedoria para governar, sabe? Para governar da melhor maneira, para ter ali a consciência de como ajudar o próximo. Porque governar é isso, um rei reinar, ele não reina sem um povo, né? Eu ser um rei sozinho ali, o que adianta? Desculpa, né? Não adianta. Você, para reinar, precisa ter primeiro um povo para governar. E ele queria sabedoria para ele governar da melhor maneira. E quando a gente vê ali no versículo 13, cara, ele realmente teve isso concedido pelo Senhor. O Senhor falou, eu vi seu coração, você vai ter sim sabedoria. Então, assim, a gente pode buscar, a gente serve a Deus, a gente está aqui estudando. Mas, gente, no nome de Jesus, que seja tudo com sabedoria de Deus, sabe? Na própria Bíblia fala que terão falsos profetas, que terão falsas profecias. Muitas pessoas falam, o mundo vai acabar, é o bug do milênio. A gente escuta tanta coisa, né? A gente está passando por um momento muito difícil, que é real, que é uma pandemia, que é uma doença, é um vírus. Mas sabe, que sempre a gente busque, ore a Deus, jejue, buscando do alto,
falando, Deus, eu não sei o que fazer, eu não sei como ajudar o próximo, Sim. sabe? Rasgar o coração para Deus realmente ver a nossa intenção e falar, cara, ele quer sabedoria de como agir, do que fazer. E a gente né? pode buscar essa sabedoria do pai, né? Porque se ele der sabedoria pra gente, cara, administrar todas as áreas da vida fica fácil, porque você tem sabedoria e não é algo que vem de você. Isso que é o mais legal, a sabedoria de Deus é algo fora do comum, né? Não é a sabedoria humana. Então, você se torna tão sábio realmente que você sabe como conduzir todas as áreas da tua vida. E a gente pode pedir isso pro pai. Exatamente. Então, assim, é basicamente buscar a Deus, né, e o seu poder, porque Deus realmente dá poder a quem pede de coração, mas é para servir as pessoas. Ali como o rei Salomão teve, né, um reinado de sucesso, né, foi concedido até riquezas para ele, mas isso foi consequência, né? Isso foi, na verdade, frutos que ele colheu da sabedoria vinda de Deus. Exatamente. Né? E aí eu acho que a gente já está caminhando para o fim, né, Bru, da nossa aula. Pois é, galerinha. Falamos então um pouquinho sobre Simão, a história dele, tudo que ele viveu, o que ele fez, né, a repreensão. Falamos de dons, né, do poder de Deus que está acessível para todas as pessoas. Mas, de fato, qual é a tua intenção ao querer ter esses dons? E também falamos aí um pouquinho sobre Salomão, né, que de tantas coisas que poderia pedir, escolheu uma coisa tão simples, mas tão importante, que eu tenho certeza que mudou a história dele e a história de todas as pessoas, porque ele impactou muitas pessoas, né? Que foi sabedoria e que está disponível para todos nós e que a gente pode pedir em todo tempo para o Pai, para que Ele nos guie nas nossas escolhas, né? A todo momento. E aí, por fim, então, lá na revista, diz assim, a primeira frase: seria bom se a existência de pregadores falsos que usam a fé do povo fosse apenas coisa de filme. Lá no Para Início de Conversa, né, a gente mostrou trechinhos de um filme chamado Fé Demais Não Cheira Bem, né? E era justamente a história de um pastor, um homem que se dizia pastor, e que tentava manipular as pessoas por meio do evangelho, né? Pregando Cristo, mas para ganhar dinheiro, enfim, ter os próprios benefícios. E, infelizmente, ainda hoje, muita gente engana o povo, né? A gente pode ver diversas pessoas que se dizem pastores ou pastoras, que se dizem cristãos, mas que, na verdade, não estão nem aí para o reino de Deus. Não querem trazer a verdade, o perdão, a misericórdia, o amor. As pessoas não estão interessadas nisso, né? Muitas pessoas estão interessadas em quê? Só no benefício que aquilo pode trazer. Né? Então, existem falsos profetas, existem pessoas que querem enganar as outras e fazem isso assim com um afinco, né? Elas estão empenhadas mesmo em buscar somente os benefícios próprios. E a gente precisa conhecer a Deus, conhecer a palavra de Deus para a gente não ser enganado. Porque muitas pessoas podem pensar, cara, mas como é que eu não me deixo levar por isso, sabe? Como é que eu sei que a pessoa está realmente falando de Deus ou não? Conhecendo a palavra de Deus. Porque tudo que a gente precisa para viver, todos os ensinamentos, em todas as áreas, estão na palavra de Deus. Se a gente buscar e se a gente clamar ao Pai para que Ele abra os nossos olhos espirituais, né, e físicos também, cara, Ele vai revelar a verdade dele pra gente. E aí, quando a gente escutar alguém falando sobre Deus, sobre Jesus, a gente vai, com certeza, ter discernimento, né? A gente vai saber se aquela pessoa está falando realmente por amor, está trazendo o reino de Deus para a Terra, está trazendo libertação, ou se ela não está nem aí com as pessoas, ela só quer buscar os próprios interesses. Então é assim que a gente conhece, é por isso que a gente não pode deixar de buscar, nunca a gente não pode deixar de clamar, de orar e principalmente de ler a Bíblia, porque muitas vezes a gente ignora isso e fica lá como um livro às vezes de enfeite, né? Um livro que fica cheio de poeira, ou então as pessoas A gente tem um acesso, né, Bru, hoje, seja no celular, seja a Bíblia. Eu acho que todo mundo tem mais de uma Bíblia em casa. Outro dia eu tava vendo, tem um monte de Bíblia aqui em casa. Na real, todo o Brasil mundo é um tem país acesso. privilegiado, né, Bá? Todo mundo tem uma Bíblia. Normalmente todo mundo tem mais de uma Bíblia. O momento que a gente vive, eu lembrei também, não só essa sugestão do filme que a gente iniciou hoje a aula, mas eu lembrei também de um outro filme que é o Livro de Eli. Sim, eu não sei se que é todo muito mundo bom, assistiu. pessoal. É muito bom. Mas o Fica que aí a acontece? dica.
é uma época em que as pessoas não tinham acesso à Bíblia como tem hoje. Era um livro assim perdido, esquecido. Mas havia um homem em que ele tinha um propósito e que ele estava ali buscando, né? Fazer o quê? Eu preciso chegar num lugar que vai ser guiado por Deus para realmente eu conseguir, com a Bíblia que está aqui na minha mente, no meu coração. Não era tipo um livrinho, ele gravou na mente, sabe? Ele gravou na mente, no coração. Imagina o tempo, os anos para ele conseguir isso. E aí ele passa por diversas dificuldades, né, Bá, para chegar nesse lugar. Exatamente. Diversas coisas acontecem. Só que o vilão, Bru, o vilão da história, ele queria achar a Bíblia para ele poder fazer o quê? Persuadir as pessoas. Sim, para ele ter esse poder. Usar... Exatamente, aí é que tá o ponto. Ele queria o quê? Usar a Bíblia de uma forma errada. Cara, esse aqui é o guia maior. A Bíblia tem que ser nosso mapa, nosso guia, tem que ser nosso livro, né? O pessoal fala de livro de cabeceira. Mas assim, tem que ser mais que isso. Tem que ser, muito mais. Tem que ser o livro da tua vida. Que não seja só uma história pra você ler e achar bonitinha. Não, cara, aquilo ali, como dizem, né? É realmente Jesus em forma de letrinha, né? E tem poder. Você tá lendo a Bíblia na presença do autor, que é o Pai, que é Deus. Então, Amém. Cara, ele vai te instruir, ele vai te ensinar coisas que você não entende. Muitas vezes você vai ler assim, ó, você vai entender, sabe? É sabedoria pra nossa vida, né? Diariamente. E é com o tempo, né, Bru? É um processo, eu posso ler o texto hoje, é um processo, é um crescimento, é um amadurecimento, é relacionamento. Relacionamento. Né? Como abordar alguém que se converteu há pouco tempo e está fazendo algo contrário à palavra? Cara, só tendo muita sabedoria. E muito amor, relacionamento com Deus, muito amor. Sabe, eu anotei aqui assim, ó, relacionamento é caminhar com Deus, é pedir sabedoria ao Pai, é olhar o outro com amor, né? Se a gente não fizer isso, cara, como que eu vou abordar alguém? Se eu tô machucado, como eu vou ajudar o outro que tá machucado? E outra, a gente tá num mundo hoje que carece tanto de amor, as pessoas estão sedentas. Você olha para as pessoas e tá todo mundo assim, tão no mundo de cada um, sabe? Ninguém mais se importa com o outro, ninguém mais olha para o outro. Tá todo mundo tão realmente focado ali, né? nos próprios interesses, na rotina, no que tem que cumprir. E, gente, se não formos nós quem vai falar de Jesus, que vai levar o amor, quem vai ser, sabe? Então a gente precisa também pedir essa sensibilidade para Deus, para a gente ter a palavra certa na hora certa. Uma palavra carinhosa que você dá, só de você dar atenção para a pessoa, cara, isso já muda a vida da pessoa, já muda. Né? O que as já pessoas pode mudar mais... a história, né? Exato, um presente mais precioso que a gente pode dar para o outro hoje, eu acho que é o nosso tempo. Porque tempo virou algo que é meu e eu vou usar pra mim, sabe? E quando você dá pro outro, cara, você tá servindo o outro, que é o que Jesus deixou de lição pra gente, né? Ele mesmo veio pra servir, não pra ser servido. Então, com a gente tem que ser assim também, não tem por que ser diferente. O mais importante, né, é o servir. A gente já viu em outras lições aí anteriores, eu não lembro agora de cabeça qual, mas que os discípulos estavam até assim, em um momento... discutindo. Falando, discutindo. Quem vai ser o mais importante? Qual que é o mais importante? Cara, quem serve? É aquele ali, ó, vai servir. Ele é o mais importante. E esse pensamento, para quem serve, nunca vai ser prioridade. Será que eu sou o mais importante? Não, cara, porque seu objetivo é servir, não se preocupar com posições, sabe? Eu faço mais, mas eu sou melhor. Não, que caia por terra. Posição, patente, nome, né, cara. Bru? E que caia por terra essa posição da nossa vida, sabe? Essa arrogância, essa coisa da gente querer ser mais do que o outro, porque não foi para isso que a gente foi feito, sabe? Todo mundo é importante, todo mundo se completa. Nós somos iguais. Exatamente, nós somos iguais. Qual o caminho para não se deixar enganar por falsos profetas? Cara, é o que a gente falou, sabedoria né? de Deus. E é conhecendo a palavra de Deus. Se a gente tiver esse livro aqui de enfeite e nunca abrir, nunca ler, para que serve? Não serve para nada. A gente precisa usar, né? Usufruir desse livro. Exatamente. Usar da melhor forma possível a ferramenta que a gente tem, né? Para benefício próprio
e, consequentemente, benefício de todos que estão à nossa volta. Exatamente. Né? Se eu convivo com a Bru, eu convivo com o outro, eu convivo com a minha família, eu estou no meu emprego, eu estou na faculdade, eu estou na escola, ela vai servir para tudo. É que nem Salomão, não foi só para ele, foi para governar, foi para reinar. E ali ele foi colhendo os frutos. Amém. Isso foi o sucesso na vida dele. E que seja para nós também, né? E aí no Pra Pensar e Postar, né, tem uma frase aqui de Wanderson Campos, que fala assim: podemos pagar para ver e até fazer vários truques miraculosos, mas o poder de Deus não só recebemos por meio, mas nós só recebemos por meio de arrependimento e mudança de vida. Sim. Então, assim, não adianta pagar, querer comprar, eu fazer truque, chamar atenção, ter seguidor. Eu quero seguidor, gente, deixa um like aqui, não é isso. Se inscreve no canal depois dessa live. Não, gente, esse não é o propósito, entendeu? Você não tá errado quem faz isso, mas tudo depende da intenção. A nossa intenção aqui é mostrar para vocês que, a gente pode saber falar um pouquinho da palavra ou levar a palavra. Nossa intenção não é promover a nossa imagem, a gente não quer isso, não tem nem porquê querer isso, né? Exatamente. Mas é que, do jeito que falou com a gente a aula, essa história tão marcante, que possa falar com vocês também, né? E se caso vocês conheçam alguém que muitas vezes busca os dons ou tá na igreja só porque acha que vai conseguir fama, que vai conseguir seguidor, cara, que essa pessoa possa ser mudada em nome de Jesus. Porque não é esse o propósito de Jesus para as nossas vidas, né? Não é ter seguidor. Ou se alguém que a gente conhece ainda está no engano, sabe, gente? Sim. Que Deus nos dê sabedoria, sabe? De como agir com essa outra pessoa, né? Com muito amor, com muita prudência, com muita calma, sabe? Orar muito a Deus para a gente não chegar a apontar para o outro, sabe? Eu lembro de uma situação... isso aconteceu com o vô da Bruna, o pastor Davi. Né? E minha mãe era recém-convertida, não estou aqui para julgar, né, a quem realmente tem essa fé, mas minha mãe tinha uma santinha, né? Ela tinha uma santinha, uma imagem, e ele até falou: você não precisa se desfazer da sua cidinha, né? Com todo o respeito, com todo o amor, ele falou: a gente está aqui para falar com você, para te visitar, para, né, te ensinar da palavra, andar junto. E no momento certo, na hora certa, né, minha mãe se converteu. E ela viu que não era mais necessário ela falar com alguém para interceder por ela e falar com Deus. E olha como é importante, Bá. Porque imagina se fosse o contrário, se a pessoa chegasse na casa dela, imagina, e aí falasse: você tem que tirar isso da sua casa, isso não é certo, isso tá errado. Você acha que você iria acolher a pessoa ou você ia afastar a pessoa? De verdade, Bruna, porque eu acho que ia afastar. Ia afastar demais, sim. Entendeu? Ia entristecer e até um desrespeito, né? Claro, gente. A gente vê hoje em dia... teve histórias aí de incêndio que foi colocado em lugares, em locais, sabe? De pessoas de outra fé. Cara, que ignorância. Sim. Pelo amor de Deus. Porque você não vai... A gente tem que respeitar. Exatamente. Você não vai atrair as pessoas pelo ódio. É pelo amor. E é você insistir. Exato. É como a Babi falou, é um processo. É você ir mostrando para aquela pessoa que existe outro caminho, que ela não precisa depender de algo ali, às vezes um pedacinho de madeira, um pedacinho de pedra. Que o véu foi rasgado, né? O véu foi rasgado. Exato. E a gente tem livre acesso. E a palavra diz, cara, você não vai convencer ninguém por força ou por violência. Quem faz isso é o Espírito Santo de Deus. Então a gente precisa pedir a sabedoria dele. E principalmente para que ele quebrante esses corações, que muitas vezes são corações de pedra, né? Porque não aceitam, mas que Deus comece a fazer a obra, por meio das nossas vidas também, né? Mas assim, com amor, com educação, porque se fosse ao contrário, se fosse alguém vindo na nossa casa e falando, apontando,
o que a gente deveria fazer, a gente não ia gostar. A gente ia provavelmente se afastar dessa pessoa, sabe? Então, por que fazer assim com o outro? Não, vamos com amor, com educação, né? E já há muito ódio no mundo, né, Bru? A Nossa, gente demais. vê, e principalmente nas redes sociais, é um atacando o outro, na TV é um falando mal do outro, e é o partido, e é o lado, e é o outro, e é a fé. É a Então, cor, assim, né, é a tudo. cor, é tudo, é tudo. Então, assim, se a gente for ver, né, a opção sexual, N coisas que a gente for ver, a gente vai fazendo uma divisão enorme entre as pessoas. Sim, A gente vai muito. fazendo uma segregação tão grande em que eu nem mais quero olhar para você. É Eu não quero ter verdade. contato com você. E aí vai disseminando o que? Ódio. E eu acho que o ponto principal aqui nessa lição de hoje é o amor, cara. É o amor. É o amor. É o amor. Deus é o amor E a perfeito. intenção, né? Intenção. Exatamente. Se a gente pudesse resumir a intenção lição, do nosso coração. se a gente pudesse resumir, eu acho que seria nessas duas palavras, amor e intenção. Amém. Porque uma Amém. coisa leva a outra, né? Exatamente, exatamente. E é isso, galera, né? Que Deus possa continuar a tocar nos nossos corações, né? Amém. Porque antes falou com a gente, mas que esteja falando com vocês. Obrigada, Brunita. Eu que agradeço Nós pela estarmos hoje aulinha juntas. aí. Juntas. Esperem Foi por muito mais bom. novidades, galera. Eu nem eu Amém, sei o que, mas amém. esperem por novidades. Amém. E bora orar, Bru? Bora orar. Você ora para nós? Claro. Bom, galera, é muito bom estar aqui com vocês de novo. Espero que vocês tenham curtido a nossa aula, né? E que essa palavra possa criar raízes profundas no coração de cada um que está ouvindo ou que vai ouvir. Vamos orar, então. Amém? Amém. Paizinho, muito obrigada por ser o nosso Deus, o nosso amigo, o nosso Pai. Muito obrigada por nos instruir e nos dar a tua sabedoria, Senhor. Eu quero te pedir que o Senhor fique agora com cada um, que o Senhor inunde cada coração, Pai. Se há alguém aqui que vai ouvir ou que está ouvindo e que quer se promover, quer buscar o Senhor só para ter fama, sucesso, Pai, que o Senhor possa mostrar qual é a verdadeira intenção do reino de Deus, Pai, na vida dessa pessoa, nas nossas vidas, Senhor, porque o objetivo maior, Pai, é se tornar um servo, sabe, Deus, e não querer fama ou sucesso, Pai. Tira de nós esse orgulho, Pai, tira de nós essa intenção que não vem do Senhor e que a gente possa levar a Tua palavra de amor e de ânimo para tantas pessoas que muitas vezes não têm esperança, Pai, porque foram enganadas por falsos profetas, falsos mestres, Senhor. Que o Teu Espírito, Pai, possa tocar na vida de cada um e revelar a Tua verdade, Pai. É o que eu te peço e é o que eu te agradeço também. Em nome de Jesus, amém. 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 Fire! Uhul. Fiquem com Deus, meus amores. Bom domingo a todos. Bom domingo a todos e até a próxima. Beijinhos. Tchau. Tchau, tchau.